A Pvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você. Hoje, e não tenha dúvida quanto a isso, hoje é segunda-feira. Hoje é meu dia favorito. Principalmente quando eu estou neste estúdio de entrevistas, apresentando o programa A Hora do H no Portal da Holanda. Eu adoro esse dia. Porque esse dia, ele me revela de saída o seguinte: nós estamos começando tudo outra vez e nós temos o poder nesse momento de colocar em evidência os nossos planos para levar a todos vocês, espectadores do Portal da Holanda, as melhores revelações possíveis, todas elas baseadas na expertise de personalidades, de grandes protagonistas e atores aqui da cidade de Manaus que atuam com muita diligência. E hoje é o caso do Jean Faria. O Jean, ele é o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas, que nós chamamos aqui de CAL, carinhosamente. É o CAL. Todo mundo aqui de Manaus conhece o que é o CAL. E ele vem aqui conversar comigo sobre uma declaração que ele fez para mim. Na verdade, essa declaração é a ponta de lança de tudo que nós vamos tratar aqui nesse programa. E é o seguinte: ele disse: Humberto, a rede de esgoto do centro de Manaus está sem intervenção há 20 anos. Eu vou repetir, tá? Para quem alguém deve ter pulado, dizer, o quê? Pois bem, pula de novo, porque eu vou repetir. A rede de esgoto do centro de Manaus está sem intervenção há 20 anos. Se prepare, porque o nosso convidado, Jean Faria, ele tem todas as propriedades para abordar esse assunto. E você vai entender agora. Eu quero sair dessa entrevista pensando. Eu agora entendi, todo mundo está entendendo, porque quando chove em Manaus, você que não mora em Manaus, é igarapé, surgem novos igarapés, assim, num passe de mágica em toda a área do centro de Manaus. E alaga loja, alaga carro, é o caos. Bora ouvir o que o Jean, né, um arquiteto competente, é uma pessoa de Manaus, é uma pessoa que conhece muito bem Manaus. E outra coisa, vamos descobrir não só a realidade, mas saber o que pode ser feito para resolver isso. Porque do jeito que está, e eu estou sendo franco com o Jean, a única tendência na minha cabeça é piorar. É o que eu acho. Jean, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Que bom te receber. Muito obrigado mais uma vez, Humberto, por chamar aqui o Conselho de Arquitetura para falar um pouquinho sobre essa cidade que a gente tanto ama. E de cara a gente tem isso, né? Boa tarde aos seus espectadores. A gente tem um problema muito sério na cidade de Manaus. Se você for observar, e aí vamos remontar a história. Sim, claro. Lá com o Eduardo Ribeiro, tínhamos o Igarapé Espírito Santo, que hoje seria Eduardo Ribeiro, se fechou esse igarapé. O igarapé, ele passa ali na frente da cidade de Manaus, né? Exatamente. Não é? Você tem vários igarapés ali que são cortados e que fizeram as famosas galerias dos ingleses. Sim. É a galeria dos ingleses, porque os ingleses foi que fizeram, foi, Jean? Maneira de falar é uma forma da estruturação que foi feita disso aí, dessas galerias, né? São feitas de tijolinhos, como na Europa, então remonta um pouco. Mas isso lá atrás, né, Jean? Lá atrás. Eu até pesquisei, antes de vir para cá, como a gente conversou, para ver qual foi a última mexida que teve, e eu não achei em canto nenhuma documentação que tivesse uma mexida no centro da cidade. Uma intervenção. Uma intervenção realmente séria, uma intervenção robusta, de engenharia, né? De engenharia. E aí vamos voltar a dar um pulo agora bem recente. Carnaval, tivemos um feriado, a prefeitura fez um belíssimo trabalho ali, onde ela percebeu que estava tendo um problema de João Batista, interviu e tratou aquilo sem muito transtorno. Pegou um feriado e foi um buracão. Foi um buracão gigantesco. E se fez ali uma excelente obra de engenharia. Sim, concordo. O que eu acho, no meu entendimento, que falta muito no centro da cidade, a gente pega ali a esquina da 7 de setembro com o Eduardo Ribeiro, que já foi lá que eu vi o Igarapé nascer. A Henrique Martins, que tiveram ali 2 ou 3 prédios que foram abaixo, colapsaram em função de galerias dessas que foram abertas. Você tem uma pequena rede de drenagem, esgoto. Me perdoa.
Tu estás dizendo que ali na Henrique Martins um prédio veio abaixo, afundou num buraco? É isso? Caiu. É isso que você falou? Você deu uma galeria Meu Deus e você perdeu ali 2 prédios ali. E isso pode acontecer novamente? Quer dizer, há uma iminência disso? Sempre, a gente sempre discute isso. Toda vez que você tem as enchentes, isso pode acontecer porque você acaba enfraquecendo essas estruturas que não têm uma demanda de manutenção e isso pode colapsar. Sim. Né? Então você tem esses trechos e é sabido que boa parte dessa, digamos assim, dessa rede de esgoto, ela passa por debaixo de algumas edificações e isso vai acontecer. No meu entendimento, nós temos que pensar em todo o centro da cidade com uma rede de esgoto totalmente nova. Você tem que fazer isso. Imagina que Isso aí já é a solução que você está sugerindo. a solução, exatamente. Você tem, hoje eu acho que o mais próximo é a levatória do Educandos ali, que seria um tratamento de efluentes, porque toda a concessionária que trata de água, que trata de esgoto do estado, ela tem várias ETEs espalhadas pela cidade. ETE é onde ela trata esses Estação de tratamento, e né? joga para o rio, né? Então acho que a mais próxima, salvo engano, é a da Educandos. E eu preciso levar tudo isso para lá. Ou fazer uma no centro, para que a gente possa tratar os esgotos. Você imagina que o centro, há 50, 100 anos atrás, eu tinha uma população X. Hoje eu tenho 3, 4 vezes mais. Sim. Né? Sim. Então, assim, aproveitando que a prefeitura está fazendo um trabalho de excelência no centro, chamado Nosso Centro, aonde o CAL até inclusive levou... Lá em cima, né? Estão fazendo lá em cima, não lá embaixo. Estamos fazendo em cima, embaixo... o nosso centro o nosso centro é em cima. É urbanização. Lá em cima. Áreas de lazer. Então, Sim. aproveita e vamos tratar embaixo também. Sim. Porque é muito... eu vejo assim... É muito arriscado hoje você ter aquele centro da cidade do jeito que você tem. O índice de chuva cada vez está maior. E quais são os maiores riscos, Jean? Você ter as enchentes ali e as pessoas perderem comércio, as pessoas perderem carros, as pessoas perderem suas posses. Os carros serem engolidos, os edifícios serem engolidos por buracos? Também. Né? Isso precisa ser feito um estudo de engenharia. Sim. Para que seja sabido quais são os prédios que podem ou não ter. E aí a Defesa Civil poderia fazer esse tipo de trabalho. A gente está dizendo que pode acontecer, mas Claro, não claro, que vai. Claro. Né? Mas pode. Mas pode. O sinal está amarelo. O sinal está está amarelo. Está amarelo. Já tivemos isso no passado. 2 anos atrás nós tivemos isso, acho que foi no final da gestão do antigo prefeito, foi quando aconteceu. Um prédio foi engolido. Foi um prédio, foi engolido. Se abriu no Henrique Martins se abriu uma galeria dessa, se perdeu um prédio e o segundo praticamente metade se perdeu, teve que ser demolido porque Olha só. para se tratar. Então, e o que acontece hoje? Qualquer chuva acima de 80, 60 milímetros, você tem alagações no centro da cidade. E a gente sabe que... Não, choveu, alaga. Choveu, alaga. Isso é um fato. Há coisa de um mês atrás, você viu o que aconteceu ali... Foi Getúlio Vargas. Foi Getúlio Vargas. Aquilo ali virou um rio, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, aquele parte do centro ali, onde tem aqueles bares, né? Onde tem aquela Rua do Caldeira, mais embaixo ali. Sim. Nossa, ali. Lobo da Amada. Exatamente, aquilo alagou. E eu era moleque, eu estava no Dom Bosco ali. Sim, eu também. Tu és salesiano? Sou salesiano. Eu também sou. Somos ex Olha, Dom Bosco. Coisa boa. Coisa e aí, a gente andava por ali e não via esse tipo de situação. É claro, a gente tem que fazer uma ponderação. As pessoas, às vezes, estão com o lixo do lado, mas acabam de jogam no chão. Eu ia te perguntar isso. Cara, isso é terrível. A população tem a sua parte de culpa, porque não consegue. E eu vou mais longe, Humberto, eu vejo que as pessoas esperam muito do poder público, mas ninguém é capaz de limpar a frente do seu imóvel. Puxa vida, que triste isso, hein? Querem usufruir, querem pegar, isso. Querem fazer... Assim, saindo um pouco do centro, e eu fui agora no final de semana no café da manhã, aqui do outro lado do Rio, no Paricatuba, e paguei R$5 de estacionamento. Só que são R$5, eu fiz uma conta rápida, o cara devia ganhar ali pelo menos uns R$1.000 por dia. Ele não tem a capacidade de, pelo menos, contratar uma pá mecânica para limpar a rua, deixar a rua para o cliente dele chegar melhor. E é o que acontece muito na gente aqui.
O cara do centro da cidade, ele não faz uma lixeira para condicionar o lixo dele, ele joga na frente para o cachorro vir mexer, espalhar o lixo. Então, o Lobo do Almada, naquela esquina ali, você passa lá, os bueiros invariavelmente estão entupidos. Eu posso culpar o poder público? Não 100%, porque tem a culpa. E isso vai acontecer sempre. E a César, o que é de César? O lixo é recolhido regularmente em Manaus. Sem dúvida. Não é, Jean? Pelo menos na minha rua, Jean, olha, todo santo dia o lixo é recolhido. E no centro você vê as pessoas varrendo, você vê os garotos varrendo, mas ele varre de uma hora, na outra hora o lixo está lá. E se eu entupo os bueiros, acabou. Eu não tenho para onde drenar a água. Aí você vai juntar com o rio que está alto, né? Porque toda aquela água drenada vai para o rio. E quando eu subo a cota do rio, eu acabo diminuindo aquilo que a gente tem quando nós temos as grandes enchentes, né? Você acaba tendo a inundação. O rio invade a cidade porque a nossa cota é mais baixa do que o rio. Sim. E não tem jeito. Uma vez eu vi o cara falar, não, vamos fazer umas bacias de contenção. Gente, imagina o tamanho da bacia de contenção que você vai ter que fazer. O que é bacia de contenção? Bacia de contenção é quando você tem, digamos, você faz uma piscina para reter uma água e depois devagarinho eu vou jogando essa água no rio. Tá? Mas isso funciona quando eu estou mais alto que o rio, ou mais alto que o garapé. Entendi. Então hoje, quando você faz qualquer grande empreendimento que você faz hoje, você é obrigado a fazer isso para despejar aquela água depois no igarapé, para evitar que os igarapés transbordem. Só que para o rio isso não funciona. O rio é o contrário, o rio está mais alto que a cidade e ele vai inundar a cidade sempre. Não tem como eu fazer essa contenção. Sim. Né? Então você junta isso. O igarapé, a gente tem os bueiros entupidos, com cheio de sujeira. A gente vai ter sempre cada vez mais inundações no centro da cidade. Então existem alguns trabalhos que precisam ser feitos. Uma rede nova, educação do povo, isso é fundamental. As pessoas entenderem que... Principalmente a juventude. Tu não acha, Jean? As crianças nas escolas? Eu acho que esse trabalho, e aí eu pego de repente uma filha minha, uma sobrinha, ele já tem essa consciência maior do que nós. Sim. Eu acho que isso tem que partir para o pessoal mais adulto, o pessoal que usa aquela área lá. Tá? E eu sempre falo que o centro da cidade tem um jeito todo peculiar. Se você pegar aquela praça do Teatro Amazonas e da igreja, aquilo ali, há uns 30 anos atrás, você sabe como que era. Aquilo ali é uma zona, uma área vermelha. E depois que houve a urbanização, é um marco da cidade, é um ponto turístico. Então, se a gente começar a criar isso em toda a área central, eu preciso ter uma urbanização, eu preciso que as pessoas possam parar os seus carros ali e não terem que pegar o carro de canoa depois. Né? Então, a gente tem que tratar a cidade embaixo e em cima. Isso é um fato. Jean, o Luiz Paz, lá da CEMUSP, me falou que quando acabou o desfile do carnaval lá no Sambódromo, ele recolheu 41 toneladas de resíduos, lixo. Acredito. Ele também me disse que diariamente em Manaus, eles recolhem mais de 20 toneladas de lixo dos igarapés. Jean, pelo amor de Deus, Jean. Quer dizer, como é que... Parece um saco sem fundo. Né? Enxugar gelo. Enxugar gelo. Aí ele disse que as campanhas são realizadas, mas o povo continua jogando lixo nos igarapés e ele me falou uma outra coisa. Eu quero o teu comentário, Jean. As lixeiras viciadas. Ele disse que em Manaus, em todo canto na cidade de Manaus, tem lixeira viciada. Ele disse, Humberto, a gente fecha 10 e abrem 20. É um negócio terrível. Como resolver um negócio desse, Jean? Você não precisa ir longe. Campos Elíseos, Tarumã. A hora que você passar, você vai ver alguém com uma pequena picape descartando um restinho de lixo. Cara, não, é um saquinho só aqui na minha obra. E aí isso vira uma confusão. Manaus se torna uma grande lixeira. Se torna uma grande lixeira. Isso é assim, para a cidade que quer ser... Mas isso eu acho que já é até uma cultura, não é não, Jean? Jogar lixo na rua. Aí eu volto aqui batendo naquela tecla, Jean. Os carros de lixo, os caminhões de lixo estão passando nas ruas, recolhendo todo dia.
Ninguém pode negar isso. Você precisa entender que as pessoas têm aquele lixo, e aí eu acho que a prefeitura, inclusive, faz um trabalho muito bacana, quando ela liga, ela olha, semana que vem eu estou no bairro tal, o cara põe aquele sofá velho, a geladeira velha, mas... As campanhas que eles fazem, né? São as campanhas que eles fazem. Você pode ligar lá, eles têm essas campanhas na CEMUSP em bairros cada semana, cada mês, e você joga o seu lixo ali. Só que tem gente que ainda continua insistindo em pegar o seu saco de lixo e jogar numa lixeira viciada. Porque é mais fácil, né? Deve ou jogar ser. simplesmente no igarapé. Porque é mais fácil. Eu lembro quando eu estudava, eu fui fazer um trabalho no Mauazinho, e era um trabalho social, e simplesmente a gente conversando com a pessoa, ela cozinhando ali, ela amarrou o saquinho de lixo e blum, pela janela. Olha. Cara, e isso acontece até hoje. Se você Sim. passar um São Jorge ali, diariamente você vê o pessoal trabalhando, recolhendo lixo. É incrível, e diariamente é verdade. tem. É verdade, aquela ponte ali, né? Você imagina se metade desse lixo vai para o rio? Esse rio maravilhoso que nós temos. Sim, um dos mais lindos do mundo. E a gente está estragando isso. Né? E da forma que você tem a lixeira viciada, o que eu vejo no centro da cidade é a falta de consciência do camarada que é dono da loja colocar o lixo dele na hora que o caminhão vai parar, ou fazer uma lixeira para botar lá. Você pode passar depois das 6 horas da tarde, 7 horas, eu já fiz isso. Na Eduardo Ribeiro, naquelas ruas adjacentes, os lixos estão todos eles em sacos na frente das lojas. Se chover, vai para onde? E o cachorrinho que rasga o saco? Sim, sim. Vai para onde? Sim. Aí entope o bueiro, enche, a culpa é só do Papai do Céu lá que mandou água demais, não, de jeito ou da nenhum. prefeitura que não fez o trabalho correto, não limpou diariamente. É. Então assim, a gente, como você falou, a César o que é de César. Existe sim um trabalho a ser feito muito grande de educação. Eles estão combatendo, né? Então isso é fato. Isso está sendo combatido. Isso está sendo combatido. Agora, que precisa ser feito um trabalho de amadurecimento com relação a esse esgotamento, sentar com a concessionária, dá para fazer uma rede nova, uma rede auxiliar, porque... Tu já conversaste, hein, Jean? Esse tópico, abordaste esse tópico com o prefeito Davi Almeida? Não, tu tens acesso assim, a conversar com ele como presidente do CAL? Não. Chegar com ele, prefeito, olha, isso aqui, há 20 anos, só eu sou uma testemunha de que não há nenhuma intervenção por aqui. A gente não teve essa abordagem com ele ainda, até porque isso nasceu de algumas conversas internas entre colegas arquitetos, mas a gente sempre comenta com os outros colegas que estão na prefeitura, né? E alguns deles também têm esse mesmo pensamento. Eu espero que essa equipe que hoje de arquitetos esteja na prefeitura... É uma nova equipe de arquitetos, O Implurb hoje, por exemplo, tem uma outra cara. Com o Carlos Valente, com o Claudemir, com o Pedro Valente, São pessoas que tem lastro, né? O Carlos tem lastro. São pessoas que estão à frente do seu tempo, eu acho que pensam na cidade de uma maneira diferente. A gente até brinca que o Carlos queria ser arquiteto, em vez de engenheiro. É verdade. Ele tem um carinho tão grande pela Sim. cidade que isso às vezes não motiva. Então, a prefeitura está bem dotada de profissionais para isso. Eu volto a bater. A gente precisa bater em educação das pessoas. Sim. A solução passa pela educação. Nas escolas, inclusive, não é? Sim, né, Jean? Escola, associações de moradores, aonde você puder fazer. Eu sou especialista em arquitetura hospitalar e a gente tem lá, fala que a arquitetura hospitalar tem um tripé. A arquitetura resolve 33%, procedimentos 33%, e projeto e pessoas 33%. Ou seja, eu tenho projeto, procedimentos e pessoas. Isso vale também para a cidade. Os projetos, perfeitamente vale, os projetos vão resolver 33% do problema. Mas eu tenho os procedimentos, que aí são as manutenções, a prefeitura tirando o lixo. Sim. E eu tenho as pessoas que precisam fazer a parte dela. Que aí já envolve a educação, né? Exatamente. A cultura. A cultura. Jean, tu não pode sair daqui sem... Nós estamos no final, mas eu gostaria muito de ter um parecer teu sobre essa tragédia terrível que voltou a acontecer. Não é a primeira vez. Eu como jornalista da Ativa, eu sou testemunha de todas essas tragédias, né? Porque vivencio o jornalismo e tudo mais. Essa tragédia aí, 8 pessoas perderam a vida nos deslizamentos, e todas porque estavam morando em áreas que não deveriam morar.
que não poderiam morar. Então, tá aqui uma opinião minha, ok? É só uma opinião. A leniência, ok, governamental tem a ver com isso. Porque isso vem lá de trás, isso não foi uma coisa que, de repente começou agora. E eu quero saber o seguinte, tu és a favor, como presidente do CAL, de que haja um trabalho de fiscalização, de inspeção, de chegar lá e dizer para o camarada, você vai sair daí agora, porque isso aqui está detectado, isso aqui vai acontecer de novo. Você acha que esse tipo de imposição é necessário? Vamos só relembrar um episódio que está na cabeça de todo manauara. Aquele encontro do saudoso governador amazonino Mendes com aquela senhora, e que ele, ao dizer para ela, a senhora tem que sair daí, ela disse, a gente não pode sair porque a gente... O senhor é que tem que providenciar. Aí ele disse, então morra. Então, mas isso aí é emblemático pelo seguinte, como exemplo de que isso vem há muito tempo, não é, Jean? Isso vem... Não põe tempo nisso, eu acho que eu não era nem nascido. E as pessoas continuam, né? Porque não tem onde morar, Jean. Olha só, eu posso estar sendo criticado pelo que eu vou falar, mas eu vou me atirar na frente de um carro? Eu acho que não, nem deve. Claro. As pessoas, de uma maneira geral, têm essa consciência. Eu não vou atravessar uma rua sem olhar para o lado. Não. Por mais necessidade que eu tenha de atravessar a rua. Por que eu vou morar num lugar onde eu tenho uma possibilidade gigantesca de ter um problema de deslizamento? Até onde eu sei, a vigilância... na vigilância sanitária, desculpa, a Defesa Civil não tinha ainda aquela região catalogada com pessoas morando ali. Isso aconteceu de alguns meses para cá. Pois é. Né? Então, assim, é feito as observações, a cidade ela é tratada de uma forma, olhando quais são os pontos. Eu te falo que tem muito mais pontos de deslizamento. Sim, eu não tenho dúvida. Você pega aquela área do distrito que foram invadidas ali, tudo aquilo Mauazinho, ali, Mauazinho, tudo ali é uma área de risco. Tudo ali é uma área de risco. Eu estou com água em cima caindo naquelas valetas que se cair uma casa leva o resto. Então assim, as pessoas tinham que ter um pouco de discernimento, dizer, olha, não dá para morar aqui. Eu não vou morar em cima do Igarapé. Por isso que a Amazônia sei o que ela faz. Você não quer morar, então morra. Então morra, ele disse isso. Então assim, agora, por outro lado, você tem trabalhos belíssimos, como foi o Prosamin, como foi o ProUrbis, que revitalizaram Igarapé. É preciso lembrar isso. Botaram as pessoas morando na mesma situação que elas estavam, porque antigamente, lá, quando eu comecei a estudar arquitetura, o comum era você tirar a pessoa de onde ela estava e mandava ela para a periferia, para qualquer conjunto habitacional desse, e obviamente ela voltava porque a vida social dela estava ali. E as dificuldades para alcançar os locais onde ela trabalha. Não tinha, ela trabalhava no centro e ia morar, São José. Tá? Ônibus. Hoje não. Hoje o ProUrb e o Prosamin mantiveram aquelas pessoas ali. Só que aquilo assim, a velocidade da invasão é muito maior que a força de se produzir moradia. Claro. Só precisa ter que as pessoas precisam entender que certos lugares elas vão correr o risco. Elas não podem se expor, né? Então, o risco até de perder a vida. A gente vai dizer que, vamos lá de novo, o poder público tem culpa? Talvez tenha culpa pela demora de estar sempre checando essas áreas. Fiscalizando, falta de gente, enfim. Mas ele tem lá. Mas eu acho que as pessoas precisam ter a consciência de não se instalarem em locais que vai ter problema. Sim. Né? Por mais necessidade que tenha. Claro, sem dúvida. Jean Faria, 1000 vezes obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Que bacana que você colocou muita coisa importante para que as pessoas, principalmente, reflitam sobre o que tu falaste. Aquele problema lá no centro, né, a possibilidade de um outro edifício ser engolido aí lá pela deficiência que dá lá de baixo e a necessidade de investir, né, para que melhore o setor de esgoto lá. Isso é muito preciso. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Os seus recados todos são muito válidos e agora estão aí no ar para essas pessoas. Obrigado. À disposição. O CAL está sempre à disposição, seja do poder público, poder privado, dos jornalistas amigos que nem você, para a gente poder falar um pouquinho da cidade. Esse é o nosso papel enquanto conselho.
de arquitetura aqui no estado. Adorei o que você disse. Nós todos amamos Manaus. Grande verdade. Eu amo Manaus, você ama. E Manaus deve ser amada. Senão não muda. Ela só vai mudar pelo amor da população por ela. É ou não é? Com certeza. Porque aí as pessoas se importam. E a gente está aí, nós somos a quinta, quarta cidade melhor para se investir, somos a quarta, quinta cidade melhor para... Então, o Teatro Amazonas acabou de ser eleito um dos prédios mais bonitos. Então, e é mesmo. Então, ei, o New York Times falou da nossa caldeirada, hein? Ele falou da caldeirada. Temos tudo para ser um puto de uma cidade. É isso. Jean, obrigado, irmão. Obrigado a você, querido. Lembrança para a Ciane, tá? Pode deixar que fala que eu falei nela. Eu digo, eu vou falar em dia, se tu não te atreve. Pronto, falei. Pronto. A patroa falou que eu tinha que falar direitinho. Isso, falou. Obrigado, querido. Minha gente, por hoje é só, mas se Deus permitir, amanhã nós estaremos de volta. Obrigado pela companhia. Maravilhosa companhia. A Apvida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas, são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.